Fred. Você poderia se Uhum. apresentar para o pessoal? Sim, claro. Boa tarde, todo mundo. O meu nome é Frederico, mas né, ninguém me chama assim, né? Sou Fred mesmo. Eu já estou há algum tempo estudando. Estudei no Peixoto em 2000 de 2007 a 2009 e agora eu já estou quase terminando o doutorado. Que Quase. legal. Falta pouco. E, então vamos iniciar, né, a nossa live, nosso bate-papo. E eu gostaria de iniciar, Fred, você falando para gente, falar um Aham. pouquinho do Fred aluno, né? Como é que é o Fred aluno? Como é que, Ixi. porque você continua estudando, né? Teve toda Sim, uma trajetória, mas continua estudando. Como é que é o Fred? Como sim. teve alguma mudança, né? Para você falar um pouquinho para gente. Tá, nossa, Carol, mudou bastante. Eu sempre fui tímido, nunca fui muito de bagunçar em sala, essas coisas, mas a única reclamação que tinha era sempre aquela. Ah, o Fred é um ótimo aluno, mas não cala a boca. Não cala a boca dentro da sala. E eu acho que o principal ponto de ter mudado foi esse. À medida que eu fui crescendo, acho que a timidez foi aumentando e o ambiente também não foi sendo tão propício assim. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você já, mas as turmas que eu estudei eram quase sempre as mesmas pessoas, então a gente já tinha uma intimidade assim de brincar mais com um com o outro, né, no caso. Desde do ensino fundamental até o médio, a turma meio que se manteve a mesma, assim. Então as pessoas Eu eram bem mais acredito, próximas. eu acho que até hoje acaba se mantendo dessa forma, porque eu percebo que quando é para um aluno trocar de turma, nossa, é uma luta. Uma É, lamúria, porque não quer, porque eles vêm estudando, né, de tempos, né, na mesma sim, turma e a separação é dolorosa. sim. E aí, quando a gente vai chegando na graduação, no mestrado, não tem mais isso de turma, né? É você para terminar seu curso e as disciplinas espaçadas, e cada um faz uma disciplina em um momento, então não tem muito isso. E como aluno, eu sempre fui bem estudioso, assim, bem chatinho. Sempre fiz tudo certinho, a família também, minha mãe em cima, sempre cobrando. Então não tinha como fugir muito disso, não. Sempre gostei bastante de estudar. E nessa sua trajetória, né, de sempre gostou de estudar, teve Uhum. pessoas assim que te influenciaram, né, nessa sua trajetória? Então, não é à toa que eu virei professor também, né? Acho que os professores são fundamentais, assim, nessa influência, assim, do que você, né, vai ser, através de mostrar as oportunidades. Eu tive ótimos professores, tive essa sorte, assim, de ter encontrado ótimos professores no meu caminho para me inspirar e a me motivar também a continuar estudando. Que Não sei bom. se... E pode falar. Não sei se era mais ou menos essa a pergunta, mas foi, Não, é sim. foi respondendo. E a escola pública, né? Você sempre estudou em escola pública, assim, o Sim. ensino o básico, né? O ensino médio sempre foi em escola pública. Ela te influenciou de alguma forma, te ajudou de alguma forma na sua carreira hoje, no que você vem fazendo? De que forma, né? Aham. Olha, Carol, eu sempre estudei em escola pública, assim, estudei no Virgínio. Meu pai, inclusive, ajudou a construir umas salas lá na época, porque não tinha sala para abrigar todo mundo. Aí os pais se juntaram e construíram uma salinha lá embaixo, no Virgínio. Eu estudei lá no Virgínio. E depois estudei sempre aqui em Nova Almeida também, no Virgínio, no Julite, depois no Peixoto. Foram as três escolas que eu passei a minha vida, assim. E em relação a incentivar, foi o que eu falei antes. Eu tive sorte de ter tido ótimos professores, assim, de todas as disciplinas. E eu acho que a escola pública não perde em nada, assim, para as escolas particulares. Porque o que faz a escola não é ela ser pública ou particular. O que faz a escola são as pessoas que estão ali dentro, que estão trabalhando, que estão colaborando, os alunos. Então eu acho que eu
não tive problema por estudar em uma escola pública, entendeu? A família também conta muito, de estar junto, sempre participando, sempre cobrando. Foi isso. E nesse seu tempo de estudante, né, de escola pública, Aham. você desejou que algo fosse diferente? Você desejou, assim, algum momento que de repente você tenha passado e você sentiu, assim, essa necessidade, não sei, algo de mudança, que quisesse que algo fosse diferente? Ai, olha, eu senti muita falta e eu fui ver isso depois, assim, já para pré-vestibular, para graduação, de aulas mais divertidas, digamos assim, de aula, principalmente no pré-vestibular, que a gente tem aquelas aulas bem engraçadas, os professores bem, né, tem aquele foco meio diferenciado de uma escola normal, mas eu acho que acaba chamando mais a atenção do aluno, uma aula prática, uma aula, não que a gente não tenha, né, na pública, mas eu por ter dado aula numa escola pública também, eu vi que é um pouco mais complicado da gente, a vontade só não basta, né? A gente precisa de uma certa estrutura que às vezes a gente não encontra numa escola pública, não em todas, obviamente, mas fazer uma aula prática diferenciada, ter alguma atividade no contraturno, eu acho que tudo isso influencia que para melhoria, né, do ensino. Verdade. E a escola Peixoto, né? Como é que foi para você essa Sim. experiência, né? Você poderia falar um pouquinho? Acredito que tem alunos aí que estão A, assistindo. na escola Peixoto, para mim, assim, era a escola modelo que a gente queria estudar na época, né? Quando eu lembro que foi, não sei se ela foi construída em 2006 ou se foi 2007, mas foi bem, eu comecei a estudar nela, ela estava assim, novíssima e super, ultra mega equipada, com laboratório de informática, com biblioteca. E quando a gente entrava lá dentro, era como se tivesse, como se diz, né? Chegando no mundo novo, assim, descobrindo, e a escola super nova, com tudo isso que eu falei que eu senti falta na época do ensino fundamental, das aulas práticas, a gente teve. Eu lembro que eu tive bastante aula prática quando eu estudei no Peixoto, tinha muitos passeios, e a escola era muito bem preparada, assim. Eu lembro que tenho saudades de lá. Inclusive, o meu estágio de licenciatura eu fiz lá com a Josi, que foi minha professora também. Tive essa felicidade de encontrar com ela de novo, nessa Então, outra fase já. é, essa questão do professor trabalhar diferenciado, né, de passeios, você, Uhum. né, que já teve na situação ali, somente no Peixoto, como aluno, é, você sente que realmente, né, estimula o aluno, né, faz Ah, assim com estímulo. que Porque querendo ou não, são 30 pessoas, 30 alunos de uma sala, né? E o professor tem que dar um jeito de tentar agradar as 30 pessoas. E eu acho que a hoje, aula, hoje são quase 40, tá? Não é quase mais 40, 30 não. tá vendo? Então, Uhum. é muita gente para o professor dar conta de conseguir, como se diz, conquistar cada um e fazer com que cada um aprenda daquela maneira tradicional de dever no quadro. Então, eu acho que variar é bom porque a gente acaba pegando um pouquinho de cada aluno, né? A gente consegue meio que agradar a grande maioria dos meninos quando a gente varia um pouquinho nas aulas. Eu sei que Verdade. nem todas as disciplinas é tão simples assim, né? No meu caso, que é biologia, a biologia tem uma facilidade maior com as aulas. E em meio ali você como estudante, né? Nós iniciamos os nossos estudos, aí fica aquela dúvida, aí você conhece Aham, várias disciplinas, sim. e né, aí para até a gente escolher realmente o que a gente quer, né? Aham. Para a nossa vida. E assim, nessa sua trajetória, como que você descreveria, como que você se interessou por ciências biológicas? Então, Porque tem a área de matemática, né? Tem a área de sim, português, né? Aí, assim, sempre tem aquela que dá aquele pois é. puxãozinho. Como é que foi com você?
Então, a matemática para mim era um problema sério. E eu tinha muita facilidade em biologia e geografia, essas outras áreas mais biológicas e humanas, digamos assim. E aí eu queria fugir da matemática. A única coisa que eu tinha certeza era que eu queria fugir da matemática. E eu acabei no pré-vestibular, sem ter muita noção assim do que eu queria ainda. No pré-vestibular a gente tinha que marcar quais opções de discursivas a gente ia focar mais para estudar, né? Que inclusive o pré-vestibular que eu fiz foi aquele PUPT, que foi através do lado Peixoto que eu fiquei sabendo desse pré-vestibular, que também era público na época. E me inscrevi, consegui passar no processo seletivo e fiz ele durante o meu terceiro ano. E marquei biologia e química, porque eram duas disciplinas que eu tinha muita aptidão, assim, eu acho que eu tinha mais facilidade. E tiveram, na hora de escolher biologia mesmo, eu pensei muito nos meus professores, assim, eu tinha vontade de dar aula, mas eu ainda não sabia muito bem se eu realmente queria dar aula ou não. E aí teve a Josi, que foi uma professora que marcou muito a minha vida escolar, digamos assim, como aluna Josi, e as aulas dela eram fenomenais, assim, eu acredito que ainda sejam fenomenais as aulas dela. E através dos exemplos que eu tive de professores, eu falei assim, eu acho que professor de biologia é uma profissão que eu quero seguir, sim. E foi quando eu fiz Eu o acho vestibular tão, para... eu acho tão bonito, igual você falando assim, né? Eu já fui aluna também, mas tem professores realmente que Sim, marcam, né? A vida da sim, gente, tem professor assim que dá vontade de você guardar num potinho e você falar sim. assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você, Sim, eu entendeu? tive, eu tive bons professores. Assim, eu lembro que antigamente tinha muito aquele costume de adiantar o aluno para uma série, né? Tipo, tá na terceira série e aí no meio do ano você adianta ele para a quarta série. Eu lembro que na época tentaram fazer isso comigo, chorei na sala, eu fiz um escândalo, porque eu não queria sair da turma da tia Olga. Eu lembro até hoje. Que era uma professora que também, eu lembro dela até hoje, assim, encontro com ela na rua, não sei se ela lembra de mim, mas a gente se cumprimenta, assim. Ela era professora de quê? Ela era professora de geral, assim, ela era na terceira série, se eu não me engano. Foi na terceira Ah, série, tá. Aí assim. dá praticamente aula de tudo, né? Aí vem É, ciências, matemática, português, isso, né? isso. É. E tiveram E, muitos professores, assim. A Neuza, por exemplo, a Neuza também é aqui de Nova Almeida. Sempre quando ela me encontra, ela vem me dar um conselho, eu vou pedir conselho para ela. A Neuza era de história. e Fred, fala pra gente um pouquinho como que foi, né, o processo depois do ensino médio, né? Depois do Aham. Peixoto, né? Você passou toda a sua experiência, né? Na escola Sim. pública, né? E chegou um momento que você se formou, você teve que sair, né? E aí, Sim. como é que é? Fala um pouquinho para os alunos, né? Para os meninos, como é que é Aham. essa experiência? Eu acredito que muitos, né, passaram e tem os que vão passar também. Sim, não, eu recomendo super, assim, tentar uma faculdade, fazer um curso profissionalizante, alguma coisa do tipo, para não parar só no ensino médio, né? Porque hoje em dia, principalmente, está cada vez mais complicado sem estudo, né? Já está complicado com estudo, sem ainda fica pior. Eu tenho aquele medo, porque você não sabe se você está fazendo a escolha certa. Por exemplo, eu falei que eu escolhi fazer ciências biológicas, mas eu tentei vestibular para várias áreas diferentes. Eu fiz para farmácia, fiz para nutrição, fiz biologia, e eu acabei passando, eu consegui bolsa, na verdade, para farmácia, nutrição e biologia, em três faculdades diferentes aqui no estado. Que, inclusive, eu fiz a minha graduação toda com bolsa, 100%, através do Nossa Bolsa, que era um programa aqui do estado mesmo, que é bom sempre estar de olho quando abre inscrição, Aham. nesses processos seletivos. Tentei pelo ProUni também, e dessas três eu decidi fazer biologia porque eu achei que pelos exemplos que eu tive, aquela história que eu contei aqui, ia ser onde eu ia me dar melhor, assim.
E eu fiz a faculdade no Salesiano, lá em Vitória, no centro de Vitória, o Salesiano de lá. E eu estudava pela manhã. E desde sempre eu comecei a ver que você precisa meio que estar fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, logo no primeiro semestre, eu já me candidatei à monitoria de uma disciplina, que a gente faz a disciplina, no semestre seguinte a gente podia se candidatar a monitor da disciplina, que é meio que para tirar a dúvida dos outros alunos e ajudar em laboratório. E foi daí que eu comecei a meio que trilhar onde eu estou hoje, porque essa disciplina que eu fiz a monitoria no segundo semestre, que foi a disciplina de microalgas, que é onde faço meu doutorado agora, também nessa área de microalgas. A graduação, eu fiz primeiro o bacharel, que é para ser biólogo, né, de fato, e a licenciatura só vim concluir depois, no meio do mestrado. Eu estava no mestrado e voltei para fazer a licenciatura. Justamente porque eu achei que eu não ia dar conta de fazer a licenciatura e o mestrado ao mesmo tempo. Então eu parei a licenciatura para fazer o mestrado e depois que eu já tinha meio que adiantado tudo, né, do mestrado, eu voltei para a licenciatura. Isso lá em 2015, se eu não me engano. Já saí da... Fui emendando, estou emendando até hoje. Fiz a graduação, acabei em 2013. Em 2013 eu acabei em 2013 acabei a graduação, em 2014 já comecei o mestrado lá na UFES mesmo, que é um laboratório onde eu já fazia estágio também. E acabei o mestrado, já emendei no doutorado. E nesse meio termo aí eu fiz a licenciatura. E a sua, e a sua rotina assim, de estudo, Fred? Você era aquele aluno que você tirava o tempinho para você poder estudar, para poder, né? Ou você, quando via que era coisa séria mesmo, que você tirava aquele tempinho para poder você correr É atrás? Como é que mais ou é? menos por aí, Carol. A Josi entrou ali, a Josi sabe como que eu era como aluno. Mas eu sempre tive muita preguiça, meu Deus do céu. A preguiça acho que é o meu maior problema, assim. Eu adoro ler, adoro, mas quando eu sei que eu sou obrigado a fazer uma coisa, aí eu não, quase que eu não consigo fazer. Eu preciso de ter aquele momento final ali, faltando poucos dias, que aí você pega no tranco e vai. Uhum. Era muito desse jeito, né? E agora, nessa quarentena, eu tô voltando a ser assim. Eu tinha que me forçar muito para parar, para ler, para estudar, para fazer os resumos e entender o conteúdo assim das matérias. Mas eu sempre tive a minha sorte é que eu sempre tive muita facilidade em assistir a aula e conseguir assimilar e conseguir lembrar, entendeu? Acho que por isso que eu era mais relaxado nesse quesito. Mas eu sempre, quando precisava mesmo, eu pegava e lia, estudava. Mas a preguiça E, batia. Fred, acredito que tanto quanto como eu, né, eu como professora, quanto os meus colegas, né, a gente vivencia muito essa questão, né, Uhum. da família, né, do acompanhamento dos pais. Você, Sim. pelo que você já falou, seus pais, né, eram bem Eles. presentes. E É, você acha, né, para falar, assim, como incentivo aí, né, para quem está assistindo, né, para quem está aham. vendo, da importância que é o acompanhamento dos pais, né, Sim. do aluno, né, do filho ali no decorrer da vida escolar. Você poderia falar um pouquinho? Então, eu acho que faz total diferença, Carol, porque, igual que eu falei no início, né, a escola pública não perde em nada para uma escola particular, mas eu acho que o que diferencia um pouco é o envolvimento da família na questão, assim, como eu dei aula em 2017. Eu lembro que a Jos me ajudou muito ainda a preparar as aulas, o que eu fazia. E, e eu vi assim que eu nunca tinha experimentado esse outro lado das reuniões de pais, né? E eu vi que o envolvimento da família né, fazia e faz ainda muita falta na questão da vida acadêmica. Aqui em casa, os meus pais sempre foram
em cima mesmo, assim. Tem trabalho para fazer? Cadê? Vamos lá. Tem que fazer. Tem prova tal dia? Vamos. Isso foi até na graduação, ainda era assim, para te falar bem a verdade. E eu sempre, aqui a gente sempre teve muito apoio também, assim, eu não sei se eu comentei, mas eu não, mesmo sempre estudando em escola pública e estudando com bolsa, eu nunca precisei trabalhar para poder arcar, né, com alguma despesa e para poder estudar ou para manter a casa também. Mas por causa da minha família, né, digamos assim, e sempre nas dificuldades mesmo, sempre apoiando e não, você vai estudar, você vai se dedicar só a isso por enquanto. Mesmo, né, não tendo as condições adequadas assim para ficar focado, mas foi sempre nesse ponto, assim. Eu acho que a família tem esse papel de conseguir transformar, assim, a vida escolar de alguém, né? O interesse de alguém, sim. Mas assim, na sua trajetória, né, você teve Uhum, o apoio dos seus pais ali. Você sim. chegou algum dia a imaginar assim, se você não tivesse o apoio deles, como que seria? Você acha que você conseguiria? Ou seria Então, mais, às vezes seria mais difícil, né? Como que você já chegou a se imaginar sim. Então, dessa Carol, forma? já porque eu estudei e sempre tiveram, né, nas turmas assim da graduação, sempre tem gente que trabalha e que estuda, e muita gente que abandona a graduação porque não consegue conciliar o trabalho e os estudos, né? Porque a graduação, querendo ou não, ela é bem puxada, assim. E o mestrado e o doutorado vai só piorando os níveis de pressão que a gente passa. Mas eu acho que realmente, se eu não tivesse esse apoio não, eu não sei se eu estaria fazendo uma pós-graduação, por exemplo. Talvez eu já teria que estar trabalhando, por mais que eu receba a bolsa. Eu sempre fui atrás, por exemplo, como eu te falei, a monitoria, lá na graduação, no meu segundo semestre, a monitoria ela tinha uma bolsa de iniciação científica. Na época era de R$ 200, se eu não me engano. E aí eu já ganhava essa bolsa, eu já ia atrás de projeto de IC mesmo, para desenvolver alguma pesquisa na graduação e receber por aquele projeto, entendeu? Então, por mais que eu não tenha trabalhado em empresa, em um emprego assim, eu sempre dei um jeito de conseguir o dinheiro através do estudo lá dentro mesmo, entendeu? Para eu não precisar Aham. ir para outro lugar, que é uma forma que já auxiliava bastante, entendeu? A pagar a passagem, por exemplo, porque era lá em Vitória, então tinha que pagar a passagem de ônibus, para tirar xerox, que é muita xerox que a gente precisa tirar de livro, porque não dá para comprar o livro, porque esses livros são muito caros, esses livros acadêmicos, né? Então era ir na biblioteca e gastava o dinheiro todo, os R$ 200 ia todo em xerox e em passagem. É, você está falando eu tenho um sobrinho, o Ícaro, né, que minha irmã está falando aí. Ele está Uhum. passando pelo mesmo processo que você está, né, Sim, tá falando, né? Você está falando, estou vendo um filme aí. Ele também, né, recebendo essa bolsa, uhum. monitor, não é isso? Monitor, Sim, sim. e Ajuda assim, muito esses auxílios. ajuda. E minha irmã é aquela mãe coruja, né, que está ali em cima o tempo todo. Sim. E você falando essa questão aí, sabe o que eu lembrei como professora, que eu via muito? Aqueles Uhum. alunos que estão estudando e fazem Aham. estágio, Ai, né? sim, eu cheguei a fazer. Isso, então, você acha que atrapalha os estudos? Dificultar, acredito que Olha, dificulta, porque olha só, o que é que eu percebia? aham. Alguns alunos, eles se mantinham ali, fazendo as atividades, tal, mas Sim. tem aluno assim, que tem uma queda muito grande, né? Tem que, às vezes, sair mais cedo, né, da Aham. escola, por causa do estágio, é uma loucura. Como que você Sim. fala essa experiência? Se você poderia falar para a gente, dá para Então, conciliar? na época que eu fiz, Carol, eu conseguia conciliar bem, assim. Eu não tive problema de rendimento na escola por causa do menor aprendiz que eu fazia na época. Eu fiz o menor aprendiz junto com o meu primeiro ano. E aí eu comecei a estudar à noite para poder, durante a tarde, eu fazer o menor aprendiz.
E aí eu conseguia, a escola, o Peixoto lá, o pessoal, né, da secretaria, liberava de eu chegar um pouquinho atrasado, porque como o meu estágio era de tarde, eu chegava mais ou menos na metade da primeira aula, assim. Mas aí a minha obrigação era o quê? Chegar e procurar um colega para ver o que que tinha sido passado naquele tempo que eu perdi, se tinha alguma atividade, o que que eu tinha que fazer para poder recuperar aquele tempo. E no período que eu não estava nem na escola nem no estágio, eu tinha que dar um jeito de estudar aquele conteúdo que eu perdi, né? No caso era de manhã, acordava um pouco mais cedo e tentava reler o conteúdo daquela disciplina que eu cheguei atrasado na aula, né? Passar o caderno sempre a limpo, estar com o caderno sempre em dia. Na minha visão, não atrapalha assim, o rendimento do aluno, não, mas claro que vai de pessoa para pessoa, né? Obviamente. Tem aluno que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas acho que o estágio é uma ótima ferramenta, assim, até para aquele aluno não abandonar a escola, né? Eu acho que tem muita gente que depende, né, que conta com aquele dinheiro no final do mês, assim, para outras coisas. Verdade. Tem alunos assim que eu acho uma gracinha quando eles iniciam o estágio, você vê Sim, o amadurecimento deles, porque sim, tem. é uma experiência, né? Eu acho muito legal quando eles tiram proveito, mas para assim, uma vida melhor, né? Do que Sim, eles sim. já estão vivendo. Então eu fico assim, infelizmente a gente vê aqueles também que dão assim uma queda, acho que não estão acostumados ainda, né? É. Porque eu vejo que é difícil. Eu acho que é difícil. Você tem um tempo ali em que Uhum. você estuda, aí você tem seu tempo para você sair, para você mexer no celular, para você assistir, e de repente esse estágio vai te tomar, né? O estágio vai tomar esse tempo. Acho que para eles, assim, é Uma metade, difícil, você meio que é, perde, né? Metade do seu tempo. Mas você tocou em um ponto que é importante, que eu acho que é a questão da maturidade mesmo. Eu lembro que nessa época eu não sabia nem andar de ônibus. E eu tive que começar a pegar ônibus para parar lá em Vitória para fazer o curso do menor aprendiz. E tinha que voltar para chegar a tempo na escola. Então, eu adquiri uma responsabilidade, né? E isso fez com que eu ficasse um pouco mais maduro, um pouco mais focado no que eu queria, né? Pro futuro, assim. Mas eu acho que no início é bem complicado assimilar essa nova responsabilidade, né? prédio. Agora a gente vai Sim. falar dessa quarentena que a gente está passando, né? Porque você não pegou a quarentena, você, na sua trajetória toda, aí agora você Foi. está no doutorado, né? Sim. Continua, deu uma pausa, como é que tá? Então, lá as atividades foram todas paralisadas. E a gente ia começar a disciplina, né? Que as disciplinas para a gente funcionam de uma forma diferente, porque a gente tem aula, a gente não tem aula regular todo dia, né? Como a gente tem numa escola. A gente tem aulas condensadas, digamos assim. Então, sei lá, abril a gente teria uma disciplina e naquele mês aquela disciplina começa e aquela disciplina acaba, naquele mês. Então Uhum. Oi, pode falar. Pode falar. Não, que iam começar as disciplinas e como eu só tinha pegado para minha grade curricular disciplinas que iam começar mais pro meio do ano, eu tô parado desde o início do ano, assim, em relação à aula. Eu não tive as disciplinas que eu deveria ter tido. O que que acontece? Porque você está nessa fase aí do doutorado e tem os Uhum. meninos que tá ali, tem os meninos do ensino fundamental, né, da creche, enfim, do ensino médio, Sim. né? Então, assim, eles estão super desanimados, né? A gente está tentando, né, Uhum. trabalhar com eles. Não é a mesma coisa. A gente tem que, né, ser realista. Não é a mesma Sim. coisa. Não Não. adianta o professor ali explicando tudo bonitinho, não adianta. Mas você, né, que passou por tudo que passou e agora, né, está tendo esse momento aí no Aham. doutorado, mesmo à distância. Você acha que consegue estudar em casa assim nessa quarentena? Dá, se a Eu pessoa acho que quiser. sim, com certeza, dá, com Eu certeza. acredito também, dependendo da realidade de cada um. A gente também É, não vai, né, o que eu ia te falar generalizar. de novo da questão da família, né? A família
conta muito nesse ponto. Mas principalmente para a escola pública, que a gente tem um público muito diverso, digamos assim, né? Com diferentes realidades na casa, na família. Eu acho que dá para, na medida do possível, ir mantendo um ritmo de estudo, sim. Obviamente que não dá para ser a mesma coisa, porque não vai ter aquela estrutura da escola, né? Igual eu te falei, a biblioteca, o professor ali para te explicar durante aquele tempo, o professor dedicado somente àquilo. Por mais que estejam tendo bastante aulas, tem muitas escolas, né, que estão tendo aulas já online, assim, e eu sinto que não é a mesma, que a presença do professor na sua frente te faz ter um foco maior, né? Quando você está fugindo do foco ali, o professor te dá um puxão de orelha e você volta para o rumo. No computador, acho que isso não tem muito como acontecer, né? Mesmo em aula, por exemplo, por vídeo, né? Uhum. O professor está ali explicando, né? Sim. E o aluno, mesmo assim, você acha que eles sentem assim muita diferença? Não é a mesma coisa ali do contato Olha, com o eu acho, professor? eu acho que tem muita diferença. Eu já fiz uns cursos EADs, assim, durante essa vida, e realmente não era a mesma coisa de estar numa sala tendo o curso com o professor ali te ensinando. Eu sinto muita falta de estar de não estar na sala, sentadinho, certinho, olhando a explicação, porque eu sempre fui um aluno muito visual, assim, muito do momento da explicação, eu tô ali parado, prestando atenção naquilo. E como eu te falei, para ler eu tinha muita preguiça. De ler livro e essas coisas de ensino, né? Porque ler livro de literatura a gente lê que é uma beleza, mas vai ler um livro de conteúdo que a gente precisa, aí já é diferente. Mas faz muita Ele, diferença. isso. A escola, né? Eu vejo assim a escola pública como assim, hoje em dia, Uhum. 1000 vezes melhor do que antigamente. Na minha época, por exemplo, né? Eu sou baiana, Sim, estudei na Bahia, então nunca que eu tive uma escola que tinha uma biblioteca, né? Aí eu sim, olho assim aquela escola que eu dou aula hoje com a biblioteca, né? sim. É uma escola que tem, né, do jeitinho ali, mas tem o seu laboratório de informática, tem uns Chromebooks ali para os alunos estarem Aham, utilizando. Na minha época eu não tive isso, né? Então, sim, assim, eu acho que está faltando um pouquinho, né, desse olhar, né, da família, né, para com os alunos. Por sim. quê? Porque se os pais chegarem e forem lembrar como que era, né, ali naquele momento, a vida escolar deles para hoje, né, eu Sim, brinco muito com meus alunos. Eu não ganhava passe escolar, eu tinha que pagar minha passagem. Eu não tive essa chance, exato. É, né? a gente tem. Eu tive que ralar para poder, né, para poder chegar. Então, Sim. assim, é bom a gente estar lembrando, né? Às vezes eles não sabem, né, o que a gente vivenciou e que às vezes está ali na mão deles, que eles podem aproveitar, né, usufruir o Sim, máximo que é deles aquilo ali, deles para eles é, aproveitarem mesmo, exato. estudarem, né? E uma coisa que eu E gostava muito eram essas experiências que os professores geralmente passam, né? Eu gostava muito de ouvir essas histórias para meio que, justamente isso que você falou, meio que tentar aproveitar o que a gente está tendo agora. E hoje em dia a gente tem bastante oportunidade, igual eu te falei eu fiz minha graduação mesmo numa faculdade particular com bolsa por conta de um programa do governo, então que não tinha antigamente, né? Então essas facilidades a gente precisa aproveitar e eu acho que não é porque a gente está num momento assim sério, né, de pandemia, isso que a gente vai desanimar nesse quesito, porque se você tem aquele sonho de fazer uma graduação, o tempo não para, infelizmente. Tem que aproveitar esse tempo em casa e focar nos estudos, por mais que não seja todo dia, pelo menos, sei lá, tirar uns 3, 4 dias da semana para você dar uma estudada mais séria, digamos assim, né? é verdade. E, Fred, e Uhum. nessa trajetória sua, né? Você como aluno, né? Você como
está quase, né, se formando como doutor, nessa sua experiência toda, que mensagem que você poderia deixar assim, para os nossos alunos hoje, né? Eu sei que é meio difícil deixar uma mensagem nesse momento tão difícil, nesse momento da Sim, quarentena, que está difícil para todo mundo, principalmente, né, na questão, né, do nosso mental, do nosso emocional, de tudo, está sim. muito difícil. Mas mesmo assim, né, com base na sua trajetória, que mensagem assim, que você poder deixar para eles? Olha, Carol, assim, eu sempre penso aquilo, se eu conseguir fazer uma pós-graduação, acho que qualquer um consegue. Então é não desanimar mesmo e ter força de vontade, se espelhar nos ótimos professores que eu sei que eles têm, igual você, a Josi, a Rayane, era uma ótima professora que eu tive também na época, eu acho que ela ainda está dando aula lá no Sim, Peixoto, a Francine. Então, assim, se espelhar nos exemplos que a gente tem no nosso dia a dia mesmo, nada melhor do que os nossos professores, e não desanimar, não deixar a peteca cair e bola pra frente, assim. Por mais que esse momento tá difícil, mas eu acredito e tenho toda a certeza de que ele vai passar. Então, quando passar, a gente já tem que estar preparado para continuar correndo atrás dos nossos sonhos, né? Fazer uma graduação, ter uma profissão, pensar naquilo que você quer ser no futuro e focar naquilo. Acho que é mais ou menos isso, assim. Não desanima. Tá difícil, mas vai melhorar. Então, continuemos, né, estudando. A aí a Josi. Josi falando, essa frase é minha. Josi, deixa eu dar a palavrinha aqui para a Josi. Josi, você não tinha entrado, Josi. O Fred falou que você o influenciou muito na trajetória dele, tá? Sim, a Josi. E ela está aqui perguntando, Fred, e sobre o futuro? Sobre o Seu futuro futuro. aí? Como é que você se imagina aí? Boa, Josi. Então, Josi, meu futuro agora é querer acabar esse doutorado. Não aguento mais essa fase. Sim, mas e depois? E depois? O que Então, você almeja? Alguma eu coisa? eu pretendo dar aula, obviamente, estou me formando para isso. Quero voltar a dar aula, seja em escola pública, seja em faculdade. Eu sempre tive, quando eu comecei o mestrado, assim, foi no intuito de ser um professor de faculdade, de ter um chefe de um laboratório, coordenar uma pesquisa. Eu ainda não perdi essa vontade, não, mas eu espero dar aula de alguma forma. Eu quero continuar fazendo pesquisa, trabalhando com ciência, que é isso que eu gosto. E o futuro eu não sei. Os planos são esses, mas vai depender muito dos concursos da vida aí que a gente vai prestar. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta agora que me veio na mente aqui agora. Tá, Você já foi estagiário, não é isso? Já já, teve essa experiência como professor. sim. E aí, como é que é o outro lado da moeda? Como é que você se sentiu? Olha, não foi nada fácil não, tá? Te confesso que o estágio foi bem tranquilo. Eu fiz o estágio com a Josi lá no Peixoto mesmo. Foi muito tranquilo, porque a Josi me ajudava 100% do tempo. E quando eu tive que dar aula sozinho, como professor regente da sala, em 2017, que eu falei, Josi, o que que eu faço? Eu mandei mensagem para ela, liguei para ela. Ela me ajudou a preparar as aulas, que eu não sabia. Eu falei, Josi, o que que eu falo na primeira aula? Vou chegar lá e o que que eu vou fazer? Um monte de aluno me olhando. E eu tenho a impressão de que eu não vou saber me comunicar direito com eles. Mas deu certo, foi legal, foi bem desafiador, porque tem uns alunos que a gente sabe que né, tira nosso sossego durante a aula Verdade. e É depois só da quem aula passa também. mesmo. Verdade. Mas eu tive ótimos alunos, assim, eu dei aula no Valeriana, que é aqui em Nova Almeida também, na escola pública. E a Josi está aqui, ó. A Josi está aqui e Concurso. pergunta: e concurso? Como é que está a questão de concurso? Você não pensa em concurso, Hum, né, tá estudando, se inscreveu para então, algum? Como é que tá? eu cheguei a fazer os últimos concursos que tiveram para professor, acho que eu fiz todos, mas eu realmente não estou me dedicando, estudando para isso, entendeu?
eu no momento estou mais focado em terminar o doutorado mesmo. Então eu estou lendo muita coisa específica, muito artigo científico e acabo que não estou me preparando para esse lado ainda. Como está na reta final do doutorado, exige um pouco mais de tempo meu para analisar dado, para terminar os experimentos que estavam faltando, esse tipo de coisa. Então, para concurso eu ainda não estou focado, não, Josi. Por enquanto. Mas, mas essa experiência que você falou aí do. Você tentou, não tentou alguns concursos? Sim, eu E aí, fiz. como é que foi? Você achou muito difícil? Foi o que na área da educação mesmo? Se eu não me engano, foi para a Prefeitura de Vitória que teve recentemente. Eu confesso que se eu tivesse estudado, eu acho que eu teria passado, mas foi esse sentimento que eu tive. Porque o que deixou minha nota mais baixa, a prova até chegou a passar para discursivo e tal, mas o que deixou a minha nota baixa foi justamente esse lado pedagógico, as leis, que eu realmente vi na graduação da licenciatura e ficou por lá, nunca mais peguei para ler, entendeu? Então eu acho que se eu tinha que ter dado uma atenção especial mais nessa parte da biologia, eu consegui me dar bem, mas o resto, A gente vai tentando, né? A Karine sim, está perguntando aqui, sua mãe deve estar muito orgulhosa. Como é que é? Ela está falando porque ela também tem um filho estudioso, né? Que passou até sim, num concurso público. E assim, imagino como é que não deve estar assim, os seus pais, a sua mãe, você é muito sim. paparicado, como é que é? Tá, aqui em casa a gente é em três, são eu e mais dois irmãos. E a gente é bem mimado nesse quesito. Os meus. Eu acho que deve ter, né? Não sei, é difícil falar por eles, mas acho que eles devem ter orgulho. Os três terminaram a faculdade, os três já estão meio que encaminhados assim na vida. Eu acho que eles acham que fizeram o papel deles direitinho. Acho que sim. No fundo, com É certeza. difícil O falar por Andrew tá eles, né? falando Mas aí, acho que toda mãe, né, todo pai deve babar, né? Deve ficar bem. então. Eu já sou o oposto, né? Minha tristeza, meus filhos não gostam de estudar. Eu faço isso aqui, ó, Mas para poder geralmente dar um ânimo. é o que eles dizem, né? O filho do professor não vai querer estudar muito. Mas eu acho Não, que e quando a gente escuta assim, nossa, mas é filho de professor, e quando a gente escuta isso, sim, pois é. tem que ter, né? Na verdade, tem pessoas, com o meu ponto de vista, né? Eu Uhum. vejo que vem da gente nessa questão de querer Sim, estudar, de sim, querer, né? De buscar, né? Mesmo tendo dificuldades, vai ali tentando. Tem sim, sim. pessoas que já não têm esse tchan, né? Mas eu acredito que incentivando a pessoa, né? Vai tendo assim uma transformação. Sim, eu acho que Vai. é isso bem, porque nem todo mundo tem as aptidões, né? Todo mundo, cada um vai ter uma aptidão diferente para uma área diferente. E às vezes a pessoa realmente não vai ligar muito para estudo, para escola. Mas, infelizmente, para essa pessoa, né? Infelizmente, a escola e a educação ainda é a base de tudo. Então, se ele quiser seguir uma profissão diferente, infelizmente, ele vai ter que estudar. Então, é bom ele se dedicar, né? Nem que seja o mínimo ou o medianamente. Tipo, não precisa ser o melhor aluno da turma, né? Mas ele vai precisar estudar, querendo ou não. Então, é sempre bom ter isso em mente. Assim, você não vai chegar a lugar nenhum sem estudar. Por mais que as suas aptidões não sejam, né, de dar aula ou querer ser professor igual a gente, mas o professor está ali como a base de todas as outras profissões. Então, querendo ou não, ele vai ter que passar por uma sala de aula, de alguma forma ele vai ter que focar nos estudos e correr disso só vai te atrasar ainda mais, né? É o que eu costumo pensar, assim. Então é melhor enfrentar É, eu, logo, estudar. eu costumo falar assim para os alunos que não querem estudar, né? A gente tenta incentivar da melhor forma possível. Sim, Que eles sempre vão conseguir, mas eu falo assim, meninos,
se vocês querem sair da escola o mais rápido possível, estudem. Exato, Estudem, é simples, estudem que vocês vão sair, entendeu? Não exato. adianta, como você falou assim, não adianta você adiar, né? Porque vai chegar um momento que você só vai sair dali se você, Se você estudar, né? né? Exato. Se você estudar. E assim, nem todos, né, como foi falado, nem todos nascem com essa aptidão, mas eu acredito que às vezes está ali escondido, falta só um estalozinho Falta. para que Sim, é questão de costume, né? Questão de sim, rotina também, né? É exato. chato. Eu falo com meus alunos mesmo, nem tudo que eu faço eu gosto, mas eu tenho que fazer, Exatamente. Pois é. entendeu? Então tem Eu, coisas que a eu gente cria mesmo assim, aquele costume. sou a prova viva disso. Eu sempre tive muita preguiça de estudar, gente, mas que tô estudando até hoje, olha que doideira, que coisa mais, mais louca. Sempre tive muita preguiça e quando engatei na graduação, engatei o mestrado, o doutorado, e já vão bons 10 anos da minha vida estudando apenas, né? Então, eu não tenho muito para onde correr, realmente. A Josi falando que Aí tem que ser acima de 80%. eu tô Muita... dando aula no Peixoto desde 2015, né? Então, assim, Aham, eu fiquei, assim, muito feliz, né? Pelo convite de fazer a live com você, porque sim, mesmo não tendo sido sua professora, mas eu imagino como é um orgulho, né? Assim, uma sensação muito boa de ver que aquele. Porque o professor não é tirar como mérito, mas ver que aquele menino tomou um rumo, sim, entendeu? Um rumo na vida. Você, no caso, pô, show de bola, você está fazendo um doutorado, mas mesmo aquele menino que saiu, que está trabalhando, seja no que for, sim, que você vê que está ali, né, degrau por degrau, é muito satisfatório. A gente fica muito exato. feliz, porque eu acho que a gente tem 40 alunos numa sala. Se a gente vê, né, que 5 estão conseguindo ir ali, né, bonitinho, a gente já fica Aham. feliz, né? É, A gente queria que todos, né? Queria que sim, todos seguissem, mas assim, a gente sabe da dificuldade de todos, de que todos, né? Nós temos aham. dificuldades, então, mas eu pelo menos assim, eu quero que meu aluno não, lógico, consiga o melhor, mas Sim, claro. siga um caminho, né? Uma trajetória digna, uma trajetória ali Uhum. do trabalhador, né? O encontro, Sim. que É seja ali porque, no supermercado, que seja nas universidades, que seja onde for, mas que aquele exato. menino conseguiu, né? Saiu ali daquela mesmice, né? Não Sim, ficou, né? Trancado para o conhecimento. E sim, foi a pouquinhos, aos pouquinhos, né? exato. Conseguindo. Assim, eu espero que com essa live a gente consiga, né, despertar o interesse dos meninos que viram a gente conversando aqui um pouquinho, né, de fazer uma faculdade, um curso, seja ele qual for. Se não tiver a vontade de fazer uma pós, não precisa chegar tão longe, né, assim, não precisa, se não for da sua vontade, se sua profissão não exige desse nível, não precisa chegar no doutorado, igual eu te falei que eu estou fazendo, né, mas é um curso técnico que vai te ajudar a melhorar um pouquinho a sua vida. Então, isso já. Espero que sirva de incentivo, né, para esses alunos, essa conversa que a gente teve aqui hoje. Não, com certeza. É o que todos nós professores conversamos muito com eles, entendeu? A gente se preocupa muito, porque, querendo ou não, a gente vê ele como os filhos ali, que a gente Sim, fica, a gente pega. praticamente, eu fico um dia inteiro na escola, a gente passa um ano todinho com eles. Eles Sim, fazem parte da nossa vida e a gente faz parte da vida deles. sim, E a gente sempre tem que procurar, né? Incentivar, sim. buscar. E eu falo com eles mesmo, sempre estou aberta. Eu sei que todos os professores lá do Peixoto falam com os alunos, a gente está aqui, o que precisar, se a Sim, gente sim. puder ajudar, né? E igual você falou, você está na escola desde 2015, né? Então você está acompanhando uma turma de alunos desde 2015, porque eu acredito que, Desde. né, que eles continuam estudando lá, assim, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. E, e eu te digo mesmo, a primeira vez
que eu estou passando por esse processo, né, que o contrato está sendo renovado e que eu estou conhecendo os alunos e é uma sensação muito boa. Sim. Você está lidando ali com seus alunos que você conhece, você sabe os pontos fracos, você sabe os pontos fortes, você tem como melhorar aquele aluno, trabalhar ele de Sim. alguma forma, incentivar, é Então, muito bom mesmo. esse acompanhamento eu acho maravilhoso, assim, igual sempre tive aula meio que a Josi, por exemplo, vou falar da Josi porque ela tá aqui. Sempre as minhas aulas foram com ela, de primeiro, segundo, terceiro ano. Então, ela acompanhava a gente, ela sabia onde a gente tinha que melhorar e ela dava as dicas de acordo com cada aluno, assim, né? Você tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. E esse acompanhamento realmente faz toda a diferença, assim, de ser aquele mesmo professor, né? Porque vai mudando o professor, vai mudando a didática, vai mudando a forma que a pessoa trabalha. Eu acho que isso ajuda muito. Então é bom ter uma escola que seja mais fixa, né? Nesse aspecto. Bom, Fred, eu acho que, né, nós podemos, né, encerrar agora. Falta acho que 5 minutinhos. E Uhum. esse foi um prazer, né? Você Eu que muito educado, como a Josi falou, esse menino muito educado, atencioso. Quero agradecer, tá? tá E bom, quem Carol. sabe, né? Quem sabe o futuro, né? A gente não vem trabalhar Depois desse juntos, né? trabalhar junto, depois, né, do doutorado, vamos, o que é que pode, o que é que reserva para sua vida, né? Ai, Então, amém. assim, agradecer a todos, né, que tiraram um tempinho para assistir aqui a nossa live, tá? Sim, eu que agradeço, Carol. Quando a Josi veio com essa conversa, eu falei, Josi, pelo amor de Deus, o que você vai me meter dessa vez? Mas como foi um pedido É, todo especial, sem nenhuma pressão por parte dela, eu aí eu já vou, aceitei. eu vou deixar aqui, a próxima live, quarta-feira, vai ser com o professor Rafael. Ele vai falar um pouquinho da Feira de Ciências, né? Só que Uhum. dessa vez a Feira de Ciências foi diferente, foi online, né? A gente não Ai, tem sim. como fazer presencial por Aham. causa da pandemia, mas assim, teve Feira de Ciências online. Ele vai falar um pouquinho, né? Ah, que legal. O tema vai ser sobre a Feira de Ciências. Foi show de Uhum. bola, tá Sim, bom? ciências eu vou assistir. Beijinho. Beijo, Beijinho, Carol. fica com Deus todos, tá? E até a Até próxima, quem mais. sabe. Tchau, Josi. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. Carol. Beijo, Tchau, gente. tchau.